humildemente nascido em Vila Rica, José Álvares Maciel, e o seu, inicialmente, grande amigo, mais tarde seu algoz, que foi o governador de Minas na época, o Visconde de Barbacena, que também era um homem de ciência. Mas eu acho muito pertinente falar disso, porque nós estamos há poucos dias da Semana da Inconfidência e quase não se fala, quando se fala da história da Inconfidência e também do Brasil colonial, que o Brasil teve um grande número de cientistas no século XVIII. A ciência em Portugal no século XVIII foi feita, sobretudo, por pessoas oriundas do Brasil e, na sua maioria, oriundas de Minas Gerais. A grande exceção foi, aliás, o que teve a maior notoriedade internacional como cientista, José Bonifácio de Andrade e Silva, o único brasileiro ligado à descoberta de um elemento químico. Foi elite, mas eu não vou falar sobre José Bonifácio aqui, que me estenderia por horas falando dele. Bom, a ciência penetrou em Portugal após a grande reforma da Universidade de Coimbra, feita pelo Marquês de Pombal, em 1772. Houve um número muito grande de brasileiros que estudaram lá. No século XVIII foram cerca de 1.000 e tantos, numa época em que a população do Brasil era de 1,5 milhão de pessoas, dos quais 2/3 escravos. Então, 500.000 cidadãos livres, e para alguém ir estudar numa universidade na Europa, não havia nenhuma agência de fomento que desse bolsas de estudo, nada disso. Então tinha que ir com recursos próprios. Imaginem vocês que 1.000 e tantas pessoas, acho que chegou próximo de 2.000 no século XVIII, é um número bastante considerável. E muitos deles se destacaram. E é muito interessante para mim falar sobre isso nesse museu, porque o José Álvares Maciel foi um químico e mineralogista muito ligado à pesquisa e à busca por novos minerais úteis ao desenvolvimento do país. Mas, depois dessa introdução, eu queria dizer que esse trabalho eu publiquei com um colaborador meu, Robson Araújo, e foi publicado na revista Química Nova. Quem tiver interesse, só ir na internet, clicar Química Nova, edições anteriores, em 2017 e tal. Tá bom? Assim. Não. A setinha. Primeiro, vou falar sobre o Visconde de Barbacena. Ele tinha, como todo nobre, um nome quilométrico, Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro. Ele nasceu em Sacavém é onde fica hoje o aeroporto de Lisboa, em 1754, e morreu em 1830. Ele era, como nobre, né, descendente de uma família nobre, que provinha de uma pequena vila. Eu fui lá, a vila de Barbacena, no Alentejo. Tem nada a ver com a Barbacena de Minas Gerais. A Barbacena de Minas Gerais tem esse nome por causa dele. E está aqui daria para apagar essas luzes aqui da frente? Seria possível? Acho que ficaria mais nítido, eu acredito. Só essas duas aqui, ó. Não, né? Os spots. Não, por causa da gravação. Não, tudo bem. Então, não, o vídeo fica muito ruim. Fica ruim? Talvez as outras, então. Não sei. Muito bem. Então, essa é a vila de Barbacena, que é um lugarejo pequeno, mas é encantador. Fica no sul de Portugal, na fronteira com a Espanha, e ela tem um pedigree interessante. Ela tem um monumento megalítico pré-histórico, uma ponte romana, do tempo do Império Romano, um castelo medieval em ruínas, e como está na fronteira da Espanha, tem também uma praça de touros. Então esse é o local de origem da família do Visconde de Barbacena. E ele sempre demonstrou inteligência e foi mandado pelo Marquês de Pombal, que governava Portugal em nome do rei Dom José, foi mandado estudar na Universidade de Coimbra,
recém-reformada. Pombal tinha uma visão de estadista, ele queria que os nobres fossem educados, fossem cultos e se entregassem à grande paixão do século XVIII na Europa, que era a ciência. Mandou o Luiz Antônio estudar lá. E ele acabou sendo a primeira pessoa em Portugal a obter um doutorado em ciências, como se dizia na época, em filosofia natural. Acontece que ele terminou o curso, obteve o doutorado um ano depois, mas não existe nenhuma tese dele. Parece que ele não fez nenhuma tese e o Marquês de Pombal mandou à universidade outorgar o título de doutor mesmo sem tese. Isso era o regime absolutista da época. Bom, parece que o Pombal tinha uma grande simpatia por ele, desde muito jovem. Ele escreveu, Pombal escreveu para o reitor da Universidade de Coimbra, que também era o bispo da cidade, que era brasileiro, natural de Santo Antônio do Jacutinga, que hoje se chama Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Escreveu o seguinte ao reitor: o louvor que Vossa Excelência me participa haver merecido Luiz Antônio Furtado de Mendonça na ocasião do exame público que fez de aritmética e geometria, se faz digno de que Vossa Excelência lhe continue publicamente e lhe faça compreender o grande contentamento que recebi com a notícia dos frutos de sua aplicação. Assim ficará ele mais animado e continuar com igual fervor e diligência. E dará estímulo aos outros mancebos, seus condiscípulos e seus iguais, para aspirarem a merecer a distinção de semelhantes louvores. Essa linguagem um pouco rebuscada daquela época. Mas o Barbacena, então, não escreveu tese, mas ganhou o doutorado. Depois dele, as próximas teses científicas na Universidade de Coimbra, essas sim foram defendidas. 2 anos depois, no mesmo dia, no dia 13 de julho de 1778, por um português e um brasileiro. O brasileiro foi a Joaquim Veloso de Miranda, Frei Joaquim Veloso de Miranda, natural do Aficionado, perto de Mariana, e foi futuramente, depois na sua carreira, tornou-se um grande botânico, criou até um jardim botânico em Ouro Preto, e desapareceu. Infelizmente, a tese de Joaquim Veloso de Miranda se perdeu. As teses naquela época eram manuscritas e escritas num único exemplar. Então era muito fácil de se perder. A dele, infelizmente, se perdeu, mas a do outro, que é o português Teotônio José de Figueiredo Brandão, essa existe, eu descobri lá na Universidade de Coimbra em fotografia. É uma tese de química. As teses eram escritas em latim. Né? De analogia, fluido elétrico inter et chimicorum flogis, ou da analogia entre fluido elétrico e flogis dos químicos. Não interessa o tema, só para dizer que é uma tese em latim, não é original, é uma compilação de coisas já conhecidas. Essa tese tem 12 páginas. A curiosidade é que é a primeira tese científica remanescente da Universidade de Coimbra. Está lá no arquivo da Universidade. Bom, logo depois de sair da Universidade de Coimbra, voltando ao Visconde de Barbacena, ele foi para Lisboa e lá se uniu a 2 pessoas notáveis. Dom João de Bragança, duque de Lafões, um homem muito importante da família real, tio da rainha Dona Maria I, e o abade José Corrêa da Serra, abade que não praticava a religião. Isso era muito comum no século XVIII. Não usava batina, não praticava a religião, só tinha o título de abade. E os 3 fundaram a Academia das Ciências de Lisboa, mais tarde, Academia Real das Ciências de Lisboa. É curioso que a Academia das Ciências de Lisboa foi fundada em 1779. No Brasil, nós tínhamos tido um vice-rei, o Marquês de Lavradio, que em 1772, portanto 7 anos antes, havia criado uma academia científica no Rio de Janeiro. Nós temos as
publicações dos assuntos que se debateram nessa academia. Foi anterior à própria Academia do Rio de Janeiro, de Lisboa. Bom, o Duque de Lafões foi um homem notável, porque ele era inimigo de Pombal, então enquanto Pombal esteve à frente do governo, ele viveu exilado. Pombal não podia fazer nada com ele, porque ele era muito importante, da família real. Mas ele viveu isolado, viajou pelo mundo inteiro, por toda a Europa e Ásia. E era um homem muito culto, falava várias línguas, então estava bem a propósito para ser um dos fundadores dessa nova academia. Está aí o Duque de Lafões. Ele foi até o fim da vida o presidente da Academia das Ciências. E eu particularmente gosto muito do Duque de Lafões, não só pela cultura dele, como por um episódio que aconteceu mais no fim da vida dele, já na virada do século XIX, houve uma guerra entre Portugal e Espanha, chamada Guerra das Laranjas, que antes das invasões francesas na Península Ibérica. Então, o Duque de Lafões já estava bem idoso e o comandante, ele era o comandante das tropas portuguesas, por ser o militar e o nobre mais importante do reino. E o comandante das tropas espanholas era o equivalente a ele na Espanha. E os dois eram amigos desde a juventude. Então, naquela época, antes dos exércitos começarem uma batalha, os comandantes conversavam entre si. Aí eles se encontraram, se abraçaram, se lembraram da juventude, e disseram, não, por que nós vamos brigar um contra o outro, vai morrer tanta gente? Não, vamos tomar vinho que é muito melhor. Assim foi e não houve batalha. Então, eu sou um grande admirador do Duque de Lafões, também por essa razão. Bom, então estavam lá esses três homens chaves para fundar a Academia das Ciências de Lisboa. O Duque, um homem muito culto, com muito prestígio, membro da família real. O Visconde, que viria a ser um executivo da Academia. E o Abade, que era um homem que entendia mesmo de ciências, era um grande naturalista. O Abade se empenhou tanto nisso que acabou se mudando a convite do Duque para o palácio desse último, o Palácio do Grilo, em Lisboa. E eles foram muito ajudados pelo professor Domingos Vandelli, que era um italiano que havia sido trazido para Portugal pelo Marquês de Pombal, um grande naturalista e professor de química na Universidade de Coimbra. Bom, aqui é uma carta do Barbacena, falando para o Vandelli o que eles estavam fazendo. Eu não vou ler, que isso vai ficar um pouco entediante para vocês. A rainha gostou muito, aprovou os estatutos e deu até uma sede para eles funcionarem em um dos palácios reais, que existe até hoje em Lisboa, o Palácio das Necessidades, onde fica o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. E os estatutos foram aprovados na véspera de Natal de 1779 e a academia começou a funcionar no dia seguinte. Bom, o Barbacena funcionou como secretário da academia de 1779 até 88. Portanto, durante 9 anos. Aí ele foi recompensado pelos seus serviços pela rainha Dona Maria I, que lhe deu a governança de Minas Gerais. E o Barbacena era um homem realmente imbuído da necessidade da ciência. Ele seguia o dístico da Academia das Ciências. Até hoje, ela existe até hoje, e o dístico é o mesmo, em latim. Nisi ust est quod faciens stultas gloria. Se o que fazemos não é útil, toda é a glória. E, bom, aqui essa gravura é muito bonita, é uma alegoria das ciências e a sua proteção pela rainha Dona Maria I, que está bastante embelezada nessa gravura. Publicada no Jornal Enciclopédico de Lisboa. Bom, o Barbacena, logo depois da inauguração da academia, escreveu
o seu antigo professor Vandelli, né, aquele italiano lá de Coimbra. E essa carta eu acho interessante, porque mostra como o Barbacena, que, pelo menos no papel, era um doutor em ciências, ele não tinha nenhuma autonomia face ao seu antigo professor. Vejam essa carta, o teor dessa carta. Ainda não escolhi assunto para minha primeira memória que hei de ler na academia, a qual deve ser tal que não leve muito tempo a fazer. Vai dar muito trabalho, não. Tem-me lembrado uma análise das águas de Lisboa, um outro ponto semelhante, pelo que desejava que Vossa Senhoria me mandasse algumas luzes a este respeito e me inculcasse os melhores livros para o fazer. Também me tinha lembrado a análise da atmosfera de Lisboa. Então, ele era bem membro da aristocracia da época. Eu não queria sujar as mãos. A ciência é bom como uma espécie de enfeite de bolo para a gente, né, ser bem quisto, bem falado nas rodas sociais, mas eu não quero ter muito trabalho, não. Então, acho que essa carta é muito ilustrativa disso. O curioso é que é mais ou menos nessa época, um brasileiro pouquíssimo conhecido, que é o José Pinto de Azeredo. Esse José Pinto de Azeredo nasceu no Rio de Janeiro. Ele foi estudar na Europa, o pai dele mandou, ele e o irmão, eles foram estudar medicina em Edimburgo, capital da Escócia. Ele foi o primeiro aluno da turma, depois defendeu um doutorado em medicina, estudando a gota, né, a doença, na Universidade de Leiden, na Holanda. Aí, esse José Pinto de Azeredo foi encarregado pela rainha, Dona Maria I, de ir para Luanda, capital de Angola, e fundar lá uma faculdade de medicina e ser o diretor dessa faculdade. O Brasil não tinha nenhum. E ele foi. Só que ele pediu ao governo português para antes passar algum tempo no Brasil. Ele ficou quase 1 ano e meio no Brasil, estudando doenças tropicais, em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, havia uma nova academia científica, chamada Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Essa foi notável também em vários aspectos. E o José Pinto de Azeredo fez um trabalho pioneiro, publicou numa revista científica de Lisboa, o Jornal Enciclopédico, tem 30 páginas. Ele fez um estudo experimental sobre a atmosfera do Rio de Janeiro. Ele pegou 9 pontos diferentes da cidade, desde um local horroroso, onde os escravos vinham jogar os dejetos das latrinas da cidade do Rio de Janeiro, no mar, até o passeio público, os altos dos morros. Então, ele determinou experimentalmente uma coisa muito difícil de fazer naquela época, mesmo hoje, química atmosférica é uma coisa complicada. Ele determinou experimentalmente os teores de oxigênio e de gás carbônico na atmosfera. Quanto mais oxigênio e menos gás carbônico, melhor seria a qualidade do ar. Por exemplo, no local onde eram jogados os detritos das latrinas, a qualidade era péssima. E o interessante do José Pinto de Azeredo, deixa eu ver alguma coisa dele aí, tá aí, é que o teor de oxigênio que ele mediu era mais preciso, de acordo com os nossos teores conhecidos hoje, que os teores determinados pelo maior químico da época, que era Lavoisier, que estava no auge dos 790, quando ele publicou o seu trabalho. Então, eu estou dando esse pormenor nessa digressão, só para mostrar o contraste entre este cientista, o José Pinto de Azeredo, trabalhando no Brasil, educado na Europa, mas trabalhando no Brasil, e o Visconde Barbacena, que era um homem interessado pela ciência, mas, como aristocrata, não sujava as mãos. Isso eu acho bastante interessante, mostrar como a diferença de classe era importante. Bom, mas o Abade Corrêa da Serra, que foi realmente o grande cientista da sociedade, da academia, no início, lá em Lisboa, ele admirava o Visconde e escreveu que ele era moço de grandes esperanças e fazia tanta honra à escola de onde saiu como à academia em que entra.
Então ele tinha uma boa reputação. O Vandelli, perdão, o Barbacena foi importante também em começar a criar um acervo científico de instrumentos e de livros, sobretudo para a academia, que existe até hoje. A Academia das Ciências de Lisboa tem uma biblioteca fantástica, maravilhosa. Bom, então eu não vou falar isso que eu já disse, está aqui. Eu queria chamar a atenção para o fato de que é muito difícil ver no Brasil, nos cursos de história, por exemplo, uma menção a Barbacena que não seja totalmente pejorativa. Ele foi o repressor da Inconfidência Mineira. Então ele é apresentado quase como um ogro, comedor de criancinhas, um monstro. Não, ele era um homem de ciência. E no fim nós vamos ver que ele teve que fazer uma opção entre a lealdade à rainha que eu tinha mandado e a classe aristocrática que ele pertencia e a amizade que ele veio a ter pelo José Álvares Maciel, como nós vamos ver. Bom, o Barbacena, como homem ligado à ciência, isso é importante que se diga, ele tinha plena consciência de que o ouro estava no fim. Não adianta mandar fazer derrama, porque o ouro não ia se materializar do nada. Então, ele tinha essa consciência e queria estabelecer em Vila Rica o que hoje nós chamaríamos de um laboratório de estudos minerais. Um laboratório para verificar quais seriam os potenciais minerais da capitania que iria estudar. Só que ele tinha um obstáculo, que era o ministro do ultramar, extremamente reacionário, que era Martim de Melo Castro, escrito lá em cima, o secretário da Marinha e Ultramar. O Martim de Melo Castro, que era o chefe do Visconde de Barbacena, do governo, ele deu a ele instruções muito detalhadas, que tinha 23 parágrafos e 20 anexos. E ele dizia, é certo que uma grande parte dos abusos e prevaricações que tem pervertido a ordem e irregularidade do governo de Minas tem a sua origem nas violências e injustiças que os ministros são advogados, praticam nas correições e outras diligências a que vão no interior da capitania. Não gostava de jeito nenhum dos advogados de Minas Gerais. Vocês sabem que a Inconfidência teve muitos advogados, né? Paulo Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, todos esses eram advogados. E o Melo Castro também não aceitava as afetadas e sinistras asseverações e declamações daqueles habitantes em quererem persuadir que as minas se achavam exaustas ou cansadas. Ele achava que a diminuição do ouro procede de uma grande relaxação dos que têm a seu cargo a inviolável observância das leis. Ou seja, todo mundo era preguiçoso, ninguém queria trabalhar para extrair o ouro. Ele estava convencido disso. Então fala muito contra os advogados. Ele fala também mal dos padres. Você sabe que houve uns padres que se envolveram na Inconfidência Mineira. Os padres ganhavam salário do governo. Até o dia 15 de novembro de 1889, a religião católica era oficial no Brasil e os padres recebiam salário. Na Argentina não é assim. Então, o Martim de Melo Castro queria reduzir os salários dos padres a 1/4 do seu valor. Evidentemente que os padres não devem ter gostado muito disso. E muitos padres, o padre Toledo e outros, participaram da Inconfidência. Bom, o Barbacena, então, estava num dilema. E ele ficou pedindo ao governo que ele queria um químico ou um mineralogista que viesse para Vila Rica com ele. O governo resolvia de mercador. Depois ele conseguiu resolver esse problema. Barbacena tinha 34 anos
quando foi nomeado governador e partiu para o Brasil no início de 1788. O Álvares Maciel, daqui a pouco eu falo mais dele, ele tinha 28 anos, era um pouco mais jovem, e embarcou um mês depois. E chegou ao Rio em junho. E eles se conheceram lá no Rio de Janeiro, encontraram-se, e o Visconde resolveu convidar o Maciel para vir com ele para Vila Rica. Não só o Maciel veio com o Visconde, mas eles se tornaram íntimos, tanto é assim que durante um ano e meio, até o Maciel ser preso, ele viveu no palácio do governador. A desculpa para isso é que ele era preceptor dos filhos do governador. O Palácio do Governo de Minas Gerais é aquele prédio da Escola de Minas, na Praça Tiradentes, acho que todo mundo conhece, mas os outros governadores viveram lá. O Barbacena não, nunca. Ele viveu no quartel dos Dragões de Cavalaria em Cachoeira do Campo, pertinho de Ouro Preto, né, onde era antigamente aquele colégio Dom Bosco. Então o Barbacena sempre viveu lá e o Maciel também. Então o Maciel foi como se fosse um presente caído do céu. Agora vou falar um pouco sobre o Maciel. Ele nasceu em 1760, pouco depois do Barbacena, nasceu em Vila Rica, filho de um pai de mesmo nome, e a família tinha posses, tinha terras e muito interesse na educação dos filhos, tanto que o pai mandou os 3 rapazes estudar na Universidade de Coimbra. Ele tinha que ter recurso para mandar 3 filhos de uma vez para a Europa e pagar a anuidade. As universidades portuguesas são pagas até hoje. Não sei se vocês sabem disso, mas a mensalidade escolar das universidades em Portugal se chama propina. Eu, quando morei em Portugal, eu estava lá em Coimbra, e quando ouvi isso pela primeira vez, achei muito esquisito, mas é assim mesmo. Não tem a conotação que a palavra propina tem no Brasil. Então, o pai do Maciel pagou para os 3 filhos estudarem lá. Os 2 mais velhos, Francisco e Teotônio, formaram-se como advogados. E o José, que era o caçula, formou-se em filosofia, que era como se chamavam as ciências, filosofia natural. E o diploma dele, ele se diplomou em 1785, está aqui o diploma dele, que vocês podem ver o original numa vitrine no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Tá, até hoje. Com o nome do reitor, José Francisco de Mendonça. Embaixo, não sei se vai dar para ler, tem a data, julho, não sei que dia de julho de 1785. Bom, o que o Maciel estudou na Universidade de Coimbra? Vejam vocês, um currículo bastante científico. Ele estudou matemática, filosofia racional e moral, história natural, que compreendia botânica, zoologia e mineralogia, geometria, física experimental e química. Ele foi aluno do professor Domingos Vandelli, né, que foi um grande professor, e ele tinha um interesse muito grande, sobretudo em mineralogia, o Maciel, e em química. E ele foi colega de um grande cientista brasileiro, que é pouquíssimo conhecido, o primeiro químico importante em língua portuguesa, escreveu vários livros muito importantes, que foi Vicente Coelho Seabra Silva Teles, nascido em Congonhas do Campo. O Vicente Seabra é um grande injustiçado e esquecido da história brasileira. Ele nasceu em 1764 e vejam vocês as coisas que acontecem. Eu gosto de dizer isso porque nós precisamos de botar a boca no trombone. Em 2014, nos 250 anos de nascimento dele, eu organizei um simpósio comemorativo dessa data, 250 anos do Vicente Seabra, na UFMG. E veio gente do Brasil inteiro e de Portugal. Tudo bem, como ele havia nascido em Congonhas do Campo, eu procurei quem era a secretária de Cultura, não me lembro do nome, infelizmente, não me
interessa lembrar, a secretária de Cultura do município de Congonhas do Campo, telefonei e disse a ela que eu estava organizando um simpósio internacional sobre os 250 anos de nascimento do filho mais ilustre de Congonhas do Campo. Gostaria muito de convidá-la para vir assistir. Ela simplesmente me disse assim: não tenho nenhum interesse nisso. Eu dei o troco. Disse ela: minha senhora, eu aposto que no município de Congonhas do Campo deve haver rua com o nome de deputado fulano, deputado Beltrano. Duvido que haja um logradouro público com o nome do filho mais ilustre da terra. Ela ficou com bastante raiva, mas eu tinha que dizer isso. Isso é a realidade brasileira. Bom, desculpem esse desabafo, mas o Maciel foi colega do Vicente Seabra. E o professor Vandelli, isso aqui é uma prova de como ele deve ter sido um professor importante. Em 1783 foram construídos na França os primeiros balões de ar quente, balões que levavam pessoas, balões grandes, né? E pouco depois balões também de hidrogênio. É claro que os primeiros balões de ar quente inventados no mundo foram inventados por um brasileiro, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, muito antes da história da passarola. Aquela história da passarola é meio fantasiosa, mas o Bartolomeu de Gusmão estudou na Bahia, no seminário de Cachoeira, perto do Recôncavo Baiano, e no ano em que ele foi para Portugal, em 1709, ele construiu e fez voar os primeiros balões de ar quente da história. Mas eram balões pequenos, assim, desse tamanho assim. E na presença do rei Dom João V. E nós temos uma prova muito interessante disso, que é uma carta escrita para o Vaticano pelo então Núncio Apostólico do Vaticano, embaixador do Vaticano. Essa carta existe nos arquivos do Vaticano e, curiosamente, esse Núncio Apostólico mais tarde foi eleito Papa. Então relata as experiências do nosso brasileiro, né? Em 1709. Muito bem, isso se perdeu, não teve continuidade. Muitos anos depois, os franceses, os dois irmãos Montgolfier, reinventaram os balões de ar quente, só que de tamanho muito grande. Então o Vandelli mandou que os seus alunos fizessem balões de ar quente como trabalho escolar. E eles fizeram. Eram 2 portugueses e 2 brasileiros. Eu estou chamando a atenção para os 2 brasileiros, o Maciel e o Seabra. Fizeram e os balões, o balão, aliás, subiu em 2 ocasiões. Vejam o tamanho: 30 por 45 palmos, dá 6,6 metros, 22 centímetros cada palmo, por quase 10 metros de altura. 10 metros de altura dá 3 andares e meio. É mais alto que esse prédio aqui. Então eram balões bastante grandes. Isso aqui, nós não temos uma gravura, mas temos a gravura do balão dos irmãos Montgolfier na França. Lembra muito os balões que se fazem hoje, né? Pintados, enfeitados. Esse aí está levando gente lá. Bom, no ano seguinte, 1785, isso, nós temos um relato disso num jornal que se publicava em Lisboa. Eu li esse jornal durante 30 anos, procurando tudo que me interessava. Mas a Gazeta de Lisboa publicou que eles estavam fazendo também balões de hidrogênio. E ficaram tão entusiasmados com o hidrogênio, que era um gás que tinha sido descoberto pouco tempo antes, é um gás muito inflamável, né? E numa ocasião, no aniversário do marido da rainha Dona Maria I, o rei consorte, Dom Pedro III, eles fizeram, a universidade fez uma festa, e eles iluminaram todo o pátio central da universidade com hidrogênio. Então a Gazeta noticia. Além da iluminação de costume, se formou no terreiro da universidade, de frente do palácio, uma gruta em que estava uma fonte perene de fogo que ardeu, das 7 até as 2 horas. São 7 horas, né? Não, 7 horas de duração.
Eram mais de 150 chamas contínuas, todas com diversas direções. A quantidade de hidrogênio deve ter sido fenomenal para fazer isso. Hidrogênio é muito explosivo, foi por um verdadeiro milagre que a universidade não voou pelos ares. E o reitor achou lindo, aplaudiu muito. Aí o pátio central da Universidade de Coimbra, o palácio é aquele prédio com aquele teto mais alto, e na Idade Média era o Salão do Trono. Coimbra foi capital de Portugal. Bom, então, o Maciel sempre se destacou como um aluno muito especial. Depois da sua formatura, o professor Vandelli o convidou para trabalhar em pesquisas mineralógicas nas proximidades de Coimbra, na Serra da Estrela, e ele chegou a descobrir alguns minerais. Mas logo depois resolveu ir para o exterior e foi para a Inglaterra. Ele foi para a cidade de Birmingham, na Inglaterra, onde viveu 1 ano e meio, 18 meses. Birmingham é uma cidade interessante porque foi lá que começou a Revolução Industrial da Inglaterra. E lá vivia o químico mais importante da Inglaterra, na época, que era Joseph Priestley, que era amigo de um cientista português expatriado na Inglaterra, João Jacinto de Magalhães. Eu nunca consegui descobrir nada se houve alguma relação entre eles. Um grande historiador britânico que trabalha com esse assunto também, o Kenneth Maxwell, foi a Birmingham também, tentou descobrir alguma coisa e não conseguiu. Então nós não sabemos exatamente o que é que o Maciel fez lá durante 1 ano e meio. Ele sempre disse que foi só estudar química e as manufaturas inglesas. E foi por conta própria. O pai dele dava 10 mil reais por mês para ele. Então, quando ele foi preso depois, ele disse, respondeu que não se tratou do negócio da sublevação, porque os seus captores no Brasil achavam que ele tinha ido tratar da sublevação que ia se fazer em Minas Gerais. E ele entrou para a maçonaria na Inglaterra e estava muito interessado na guerra de independência dos Estados Unidos, guerra essa que tinha acabado recentemente. Bom, então ele disse, não se tratou esse negócio com mais miudez alguma do que tem declarado, mas sim se falou em manufaturas, mas ele respondente se não encarregou delas. Nem podia se encarregar delas porque em 1 ano e meio que esteve na Inglaterra não podia compreender coisa de consideração. Isso não é verdade. 1 ano e meio é bastante tempo. Mais que alguma curiosidade, que não fora mandado porque sou alguma à Inglaterra, aonde fora para melhor se instruir na química, tendo para isso a módica assistência que ele fazia seu pai de 10 mil reais por mês, e que naquele reino não ouvira falar nunca em pretensão de levante desta América. A única coisa que ouviu que respeitasse a América foi dar-se a novidade em uma gazeta de Oxford que tinha falecido o ilustríssimo, excelentíssimo vice-rei do Brasil, Luiz Vasconcelos, que era uma fake news, ele não tinha morrido. Aliás, aqui nós temos a primeira ligação com o Barbacena. O vice-rei Dom Luiz Vasconcelos era tio do Visconde de Barbacena. Bom, como eu disse, muita gente já tentou descobrir mais coisas e não se conseguiu absolutamente nada. O Maciel, depois de 18 meses, retornou a Lisboa e de lá veio ao Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro no final de junho de 1788. Aí, quando ele chegou, o cunhado dele, casado com a irmã dele, coronel Freire de Andrade, esse coronel era o coronel de cavalaria em Minas Gerais, mandou um subordinado dele ao Rio para recepcionar o cunhado, Maciel. E esse subordinado dele, vejam que coisa, era um alferes, que se chamava Joaquim José da Silva Xavier. E os dois se encontraram e descobriram que eram almas gêmeas. O Maciel gostou muito da pregação sediciosa de Tiradentes,
e imediatamente aderiu ao plano, conservando-se amigo do Visconde, que já tinha chegado e ainda não tinha ido para Vila Rica. E havia outras pessoas também, né? Por exemplo, José Joaquim Maia era um brasileiro que estudava medicina no sul da França, em Montpellier, e foi se encontrar com o então embaixador dos Estados Unidos na França, Thomas Jefferson, mais tarde foi presidente, né? Para pedir auxílio dos Estados Unidos à independência de Minas Gerais. O Jefferson recebeu muito bem, mas não quis se comprometer. Os Estados Unidos não quiseram se comprometer porque eles tinham acabado de se tornar independentes e tinham uma relação muito boa, comercial, com Portugal. Mas vamos em frente. Quando Maciel foi preso, mais tarde, a Inconfidência foi desbaratada no ano seguinte, né? E tem lá nos autos de Devassa. E perguntado mais se ele, respondente, tinha a história da América inglesa e as leis constitutivas dos Estados Unidos e se emprestou a alguém aqueles livros, respondeu que tinha comprado por 2 shillings a história da América inglesa em Birmingham. E cuidando que tinha feito uma grande compra por ser em um leilão, se achou depois com uns poucos de folhetos e tudo mutilado. Bom, ele desconversou. Na realidade, ele trouxe esse livro. Sim. O Freire de Andrade, né, que mandou o Tiradentes se encontrar com ele. E o Maciel era muito importante, e todo mundo diz isso, né, todos os outros envolvidos na Inconfidência Mineira, quando depuseram, depois de serem presos, disseram que o Maciel era importantíssimo, porque como ele era químico, ele tinha sido encarregado de fazer a pólvora que eles iam precisar de usar na Revolução. Mas o Tiradentes, o próprio Tiradentes, um dos seus depoimentos, disse que a primeira pessoa a quem falou, propondo-lhe o intento da sublevação em motim, foi nesta cidade, Rio de Janeiro, a José Álvares Maciel, filho do capitão Mor da Vila Rica, o qual aprovou o projeto da premeditada sublevação e motim. Por quê? Tendo ele chegado da Inglaterra, indo ele respondente, o Tiradentes, visitá-lo em razão de ser cunhado de seu tenente-coronel, falaram sobre os conhecimentos que o dito José Álvares Maciel tinha adquirido a respeito de manufaturas e mineralogia, dizendo que os nacionais desta América não sabiam os tesouros que tinham e que podiam aqui ter tudo se soubessem fabricar. José Álvares Maciel disse que, pelas nações estrangeiras por onde tinha andado, ouvira falar com admiração de não terem seguido o exemplo da América inglesa. Já o delator dos Inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, disse no seu depoimento: José Álvares Maciel, filho do capitão Mor de Vila Rica do mesmo nome, e cunhado do tenente-coronel da cavalaria paga da capitania de Minas Gerais, pela inteligência que tem de história natural e instrução sobre diferentes matérias, fazia a pólvora, em cuja diligência andava já, e que, entrando seu pai, dito capitão Mor, na confiança de que ele tomava parte nessa sedição e motim, lhe dissera: ó meu filho, não sejas infiel à nossa soberana, porque se o fores, ser-me-á mais fácil cortar-te a cabeça do que ver-te metido em semelhantes perturbações. Ao que o dito José Álvares Maciel, filho, respondera que seu pai estava caduco. Está no processo. Bom, então, ele trouxe um livrinho. Esse livrinho tem uma história muito engraçada, né? Um livro em francês, que é um relato das leis constitutivas das colônias inglesas confederadas, né, com o nome dos Estados Unidos. Um livro publicado na Suíça, em francês. Ele trouxe, e outros inconfidentes tinham esse livro também. Mas o dele, ele gostou tanto
de Tiradentes e deu o livro de presente para Tiradentes, no Rio de Janeiro. E quando os inconfidentes foram presos, todos os seus bens foram confiscados. E o livrinho que estava com Tiradentes foi, mais tarde, cedido para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em 1860, o diretor da Biblioteca Nacional, sabe-se lá por quê, tirou esse livro da biblioteca, que ele não podia fazer, e deu de presente para a Biblioteca da província de Santa Catarina, a cidade do Desterro, que hoje se chama Florianópolis. Ficou lá. Tá aqui, ó. Até aqui, veja uma história que engraçada. Em 1984, o último ano de Tancredo Neves como governador de Minas, ele resolveu dar a medalha da Inconfidência para o então governador de Santa Catarina, Espiridião Amin. O Espiridião Amin veio a Ouro Preto e trouxe consigo o livrinho, entregou ao Tancredo, dizendo que esta é uma relíquia de Minas Gerais, deve ficar aqui. Então vocês podem vê-lo hoje numa vitrine no Museu da Inconfidência. Está lá, o livro que o Maciel trouxe e deu para Tiradentes. Teve uma longa trajetória. Daí. Né? Bom, aqui ele fala sobre a vinda do governador para cá, com a família, para saudar. O Sérgio Paulo Bonet, ex-embaixador e membro da Academia Brasileira, é um grande intelectual brasileiro, escreveu: certa vez, o Visconde de Barbacena hospedou Maciel em sua casa e por 2 vezes entrou no quarto do hóspede, sem aviso prévio. Das 2 vezes, o imprudente estava mergulhado na leitura das leis americanas. Bom, essa informação vem do depoimento do delator, Silvério dos Reis, que diz exatamente a mesma coisa. Eu não vou ler porque é um pouco cansativo. Se vocês quiserem ler o texto, está naquele artigo que eu passei para vocês. Bom, então essa ligação entre o Maciel e o governador era muito forte. Existe uma carta anônima que está na Biblioteca do Porto, em Portugal, uma carta enviada de São João del Rei, em que se diz: no mesmo dia, falando sobre a prisão do cunhado dele, Freire de Andrade, no mesmo dia foi recolhido à prisão seu cunhado, José Álvares Maciel, cuja prisão admira, pois é sujeito muito próximo do palácio do general e mestre de seus meninos, tendo vindo com ele de Lisboa. Eles eram muito, muito ligados. O governador chegou a escrever a seu tio, o vice-rei do Brasil, Dom Luís de Vasconcelos, para tentar livrar o Maciel, mas não conseguiu porque havia muitas provas contra ele. Mas de qualquer maneira, se o Tiradentes foi o primeiro a ser preso, no início de maio de 1789, e vários foram presos ao longo do ano, o Maciel e o seu cunhado foram os últimos a serem presos. Só em outubro que eles foram presos e recambiados para o Rio de Janeiro. Veja uma das cartas do governador a seu tio, vice-rei. José Álvares Maciel, que se acha comigo nesta residência, tem dobrado de ardor e diligência, desde certo tempo, na indagação de minas, especialmente de cobre e de ferro, que ensaia repetidas vezes por sua curiosidade e até com despesa própria, e anda com grande desejo de salitre, de forma que, se as minhas ocupações me não tivessem afastado desse gênero de aplicação, teria ele já fundido em grande e adiantado muito mais os seus conhecimentos nessa parte. Então o governador era um grande admirador dele, até o fim. E, como eu disse, eles se tornaram íntimos e o Maciel vivia na casa do governador, que era preceptor de seus filhos. Como eu disse antes, Tiradentes foi preso no dia 10 de maio de 89. Um homem muito importante, que era o Dr. Cláudio Manuel da Costa, foi preso em 25 de junho e suicidou-se na prisão 9 dias depois, lá na Casa dos Contos. A gente vê o lugar que se mostra onde ele se teria suicidado.
O Maciel só foi preso no final do ano. Então, vejam vocês o drama do governador. Então, ele tinha aquele dilema: a quem ele devia mais lealdade? A rainha, que o havia mandado governar Minas Gerais, ou ao amigo? Então é um dilema e um drama humano. Ele devia, a quem ele teria que trair alguém. Ou ele trairia a rainha, ou trairia o seu amigo. Acabou escolhendo ficar leal à rainha. Mas normalmente no Brasil não se fala dessa maneira. Eu acho que nós precisamos botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não podemos ser partidários, temos que ser isentos ao falar dessas coisas. Então, o Álvares Maciel foi levado para o Rio de Janeiro e, curiosamente, ele foi o único membro dos envolvidos na Inconfidência que não teve bens sequestrados, porque ele não tinha nada. Então, ele foi declarado, pela aquela expressão latina, filhos, famílias, filho da família, ele dependia da família dele, não tinha nenhum bem em seu nome, então nada dele foi confiscado. Bom, ele tinha um diploma, né? Esse diploma, sim, está lá no Museu da Inconfidência, mas não é um bem material. Então, nesse período em que o Maciel viveu em Vila Rica, pouco mais de um ano, ele chegou a fazer vários trabalhos científicos de acordo com os desígnios de Barbacena para o desenvolvimento da capitania de Minas Gerais. O interessante é que um historiador português, o padre Manuel Ruela Pombo, que vivia em Angola, para onde o Maciel foi mandado depois, descobriu várias coisas e publicou muito. Por exemplo, o governador de Angola, Dom Miguel Antônio de Melo, escreveu ao ministro do Ultramar, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que depois acabou vindo para o Brasil, foi um homem importante no Brasil, no tempo de Dom João VI, escreveu uma carta que dizia o seguinte: o digníssimo governador atual da capitania de Minas Gerais, que era Bernardo de Lorena, que substituiu o Visconde de Barbacena, certamente terá dado a Vossa Excelência notícia das riquezas que ali existem, mas com que espero, Vossa Excelência desculpe a liberdade que tomo de lhe participar do que sei. Tenho a honra de dizer a Vossa Excelência que José Álvares Maciel me certificou ter descoberto em Vila Rica, nas fraldas do Saramenha, né? Nós sabemos que junto ao rio que ali passa no distrito, na freguesia de Antônio Dias, vitrilo de cobre, que nós chamamos hoje de sulfato de cobre, o qual corre dentro de um banco de xisto e nos tempos de seca costuma cristalizar-se em pequenas pirâmides, que no mesmo sítio achou uma argila micácea semelhante à mica e de cor verde, que exposta ao fogo perde em breve espaço a cor e se liquida como um vidro, que no Morro das Lajes há abundância de arsênico, de ouro-pimenta, sulfeto de arsênio, e de ferro, e na mina chamada do Contígio, enxofre. E finalmente, que desde a Cachoeira do Campo até São João do Morro Vermelho, há um banco de pedras agregadas que tem uma braça de largo e outra de alto, no qual descobriu grande riqueza de cobre puro. Ou seja, isso é o governador de Angola escrevendo para Portugal a respeito do Maciel, que já estava exilado lá, e o Maciel tinha contado para ele o que ele tinha feito em Vila Rica naquele pouco mais de um ano que ele viveu lá. Então, realmente, ele não ficou inerte, ele fez muita coisa antes de ser preso. O grande historiador brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, escreveu o seguinte: a figura de Maciel está a reclamar investigações mais minuciosas. Ela nos interessa não só pela sua participação e seu desempenho na Inconfidência Mineira, mas também como representante dessa nova geração que
que na Europa recebia uma educação menos clássica, mais voltada para as ciências experimentais e que, no Velho Mundo, presenciara o impacto político produzido pela independência dos Estados Unidos. Pragmático por formação e tendências, como bem revela na discussão, a propósito da libertação dos escravos, Maciel se inclinava mais para as ideias inglesas ou as instituições americanas do que para o racionalismo francês. É possível que sua ação tivesse maior amplitude do que a que os documentos da devassa deixam entrever. Bom, o Maciel sempre negou tudo de que foi acusado, mas nos acórdãos, no final do processo, os juízes não se deixaram levar pelas alegações dele e publicaram o seguinte: que devendo repreender ao réu Tiradentes pela primeira prática sediciosa com que ele teve nesta cidade e denunciá-lo ao vice-rei do estado, pelo contrário, foi quem aprovou a sublevação e o animou para trabalhar em formar a rebelião, com práticas artificiosas, fazendo-os capacitar que, feito o levante, teriam prontamente socorros de potências estrangeiras, donde proximamente se recolhia, referindo-lhe conversações relativas a este fim que dizia ter ouvido. Então, o Maciel, como todos os outros inconfidentes, foi condenado à morte, mas na véspera da execução, no dia 20 de abril de 1792, chegou a notícia da comutação da pena pela rainha Dona Maria I para degredo em África. Os inconfidentes civis foram para a África, não sei se eu posso dizer civis, e os religiosos foram para conventos em Portugal. A única exceção, como vocês sabem, foi Tiradentes, que foi executado no dia seguinte. Então, o Maciel foi para, em 1792, foi embarcado imediatamente com destino a Angola. Só que lá em Angola, eu vou ser muito rápido agora, eu não vou falar dessa parte, embora eu tenha publicado isso, vocês podem ver naquele artigo. Ele acabou fazendo muita coisa em Angola. Em Angola, Maciel, ele construiu e fez funcionar os primeiros fornos de ferro da África subsaariana. Só que ele não pôde fazer muita coisa por vários problemas. A burocracia portuguesa era muito complicada. Nós herdamos isso deles, né? Era complicado, e na África era pior do que no Brasil. Mas ele conseguiu fazer alguma coisa, mas ficou muito doente. Ele tinha escorbuto, tinha uma série de feridas e doenças tropicais e acabou falecendo muito jovem, aos 43 anos, sem conseguir realizar tudo que ele queria. Ele escreveu algumas coisas tentando trabalhar em prol do governo português em Angola para ver se ele conseguia a sua liberdade, o perdão do agora regente de Portugal, que era o príncipe Dom João. Então, ele tinha esperança desse perdão e ele disse que ficava derramando lágrimas de arrependimento pelos seus erros passados e de gratidão pelos benefícios que sobre ele derrama nosso augusto soberano. Há uma carta dele ao governador de Angola, em que ele diz: poderá Vossa Excelência achar infinitos químicos mais hábeis do que eu, mas nenhum tão afeito aos rigores da África, nem tão interessado em fazer um serviço que pode levantar-me da profunda desgraça em que vivo. Portanto, peço humildemente lhe desculpe algumas expressões, persuadido de que o ardente desejo que me devora é o de conseguir outra vez o inestimável bem, bem da graça de sua majestade, que ele não conseguiu. Então, ele acaba morrendo em 1803, se não me engano. E é interessante, né, que os dois, concluindo, os dois tiveram vidas que se cruzaram através da ciência e que se separaram pela política. O Barbacena governou Minas até 1797, governou Minas por 9 anos, depois voltou para Portugal,
E lá ele teve uma carreira política também. É interessante que foi o Barbacena que foi tentar negociar com Napoleão Bonaparte a retirada das tropas francesas de Portugal. Acabou sendo preso por Napoleão. Depois, quando finalmente os franceses deixaram Portugal, ele foi solto e Dom João, que estava no Brasil, já tinha chegado ao Brasil, recompensou dando-lhe uma promoção de visconde para conde. Ele morreu em 1830, né? Foi sucedido por seu filho, que não teve mais descendentes, e a casa de Barbacena acabou. Bom, então, como eu escrevi ali, ó, o Maciel, jovem brilhante, com carreira científica promissora, teve a vida destroçada e morreu prematuramente aos 43 anos, de depressão profunda e várias doenças. Já Barbacena, o aristocrata que começou a vida na ciência, embora sem realizar muito, foi levado pela política e, mesmo com longa carreira política após o regresso a Portugal, ele hoje é lembrado, sobretudo, como o grande repressor da Inconfidência Mineira. Pouca gente fala das outras coisas que ele fez na sua vida, né? Mas então, apesar do pouco que se conhece, né, das suas ideias e motivações íntimas, né, os dois, Barbacena ou Maciel, ou mesmo de suas relações pessoais, podemos inferir muito sobre como eles viam o papel da ciência e suas aplicações no desenvolvimento da sociedade. São relações cheias de contradições inerentes àquela sociedade, mas o que se vê mostra uma tessitura bastante complexa e que merece ser explorada. Em 1936, o presidente Getúlio Vargas pediu a Portugal para repatriar os restos mortais dos Inconfidentes que estavam na África, em diferentes colônias portuguesas na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, não sei se tinha em São Tomé e Príncipe também, e trouxe todos para o Brasil e foi criado em Ouro Preto, na Casa de Câmara e Cadeia, o Panteão dos Inconfidentes, que foi inaugurado no Sesc Centenário da execução de Tiradentes, dia 21 de abril de 1942. O prédio da Câmara e Cadeia foi transformado em museu. Vocês podem visitar, é o Museu da Inconfidência. Está aí o Panteão dos Inconfidentes. Os Inconfidentes estão todos enterrados aí, além de duas mulheres que participaram da Inconfidência, Maria Joaquina Doroteia de Seixas e Bárbara Eleonora. As duas estão lá e há uma campa vazia, significando a inexistência dos despojos de Tiradentes. Então isso é muito evocativo, é o panteão que está lá no Museu da Inconfidência. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição se quiserem comentar ou perguntar qualquer coisa. Muito obrigado.